Deus. Amém? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Vamos para mais uma aula. Você que pode abrir a sua Bíblia. Primeira Epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Hoje damos início a essa é a última aula desse módulo ministério. Hoje falaremos sobre santidade, longe de esgotar o assunto, né? Que é um assunto bem rico, mas vamos tratar alguns pontos, alguns tópicos que são bem importantes sobre santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, e diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Essa aula, meus irmãos, vai falar sobre santidade, ou como alguns poderiam chamar, consagração. Está praticamente no mesmo, tá? Eu gostaria de usar alguns exemplos para nos falar sobre santidade. Existe muita confusão sobre o que é santidade, sobre o que é ser santo. Existe muita gente falando coisas que não refletem o que realmente é santidade. Amém? Agora, imagine-se no tabernáculo, o lugar onde Deus escolheu manifestar sua presença entre o povo de Israel. Cada utensílio ali, desde as mesas, as lâmpadas, era tudo chamado de santo, né? O óleo, o incenso, que eram usados nos rituais, tinha uma composição especial e também eram chamados de santos. Mas por que eram santos? Por que aquilo ali era chamado de santo? Por que a bacia era chamada de santo? Por que a mesa era chamada de santo? Não era porque eram mais bonitos, ou simplesmente porque eram feitos de ouro ou de um material mais nobre. Eles eram santos porque eram dedicados exclusivamente ao Senhor. Essa verdade nos ensina algo profundo. Santidade não tem a ver com as nossas qualidades, talentos ou posição. Não é sobre sermos melhores que outros, mas sobre o quanto somos dedicados a Deus. Quando nos consagramos a Ele, nossas vidas se tornam santas, não pelo que somos, mas por quem Ele é. Amém? Em resumo, santidade não se trata do objeto que está sendo santificado, mas o uso pelo qual está sendo feito, ou pelo propósito pelo qual ele está sendo usado. Nós não nos tornamos santos pelo que nós somos, pelo que nós temos, mas pelo Deus Santo que nós servimos. Amém? A Bíblia diz, nos lembra: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Essa afirmação nos leva a refletir: como podemos estar diante de um Deus santo, que é perfeito e puro, sem sermos consumidos? Então a nossa linguagem, a linguagem que Deus escolheu de comunicação com Ele é a santidade, pois só temos acesso a um Deus santo estando em compatibilidade com Ele. Nós só temos compatibilidade com Deus quando nós estamos santificados, quando nós nos santificamos. Amém? No tabernáculo, tudo que não era santo era proibido de entrar na presença de Deus. Assim também em nossas vidas, o pecado nos afasta de sua glória, desde o Éden, quando o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus por causa do pecado. O caminho de volta à sua presença depende de santidade. É por isso que Jesus veio, para nos reconciliar com o Pai e nos santificar, restaurando o que foi perdido, né? Aí muitas pessoas pensam: ser santo é não ter pecado, ser santo é não ter erro nenhum, ser santo é ser perfeito. De certa forma, sim,
mas nós somos humanos, somos imperfeitos, somos falhos, somos pecadores, e por isso que Deus teve que enviar o seu Filho unigênito, porque o sangue dele nos purifica, o sangue dele nos santifica. Quando nós confessamos a Cristo, quando nós reconhecemos a obra da salvação, a obra da cruz, então ali quando nós entregamos nossa vida, nós nos rendemos a Ele, ali começa a obra de santificação, né? É uma obra progressiva. A santificação, muita gente pergunta, tá, mas nós somos santificados quando nós nos convertemos, quando nós durante a caminhada cristã, ou no final da caminhada cristã, onde teremos o corpo glorificado? Não é uma das três opções, são as três. Nós somos santificados a princípio quando nos convertemos, quando somos batizados com o Espírito Santo, quando nos reconhecemos a obra da cruz. Ali começa a obra de santificação sobre nossas vidas. Nós temos uma caminhada de santificação e teremos a consumação, né, da santificação sobre nossas vidas na volta de Jesus. Amém? Amém. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 27, né? Mas o pecado quebrou essa conexão. É como um utensílio do tabernáculo sendo usado para algo comum ou impuro. Ele perde sua santidade, porém Deus nos chama de volta, desejando restaurar em nós a sua imagem. Essa restauração acontece através da santificação. O apóstolo Paulo escreveu: e todos nós, com a face descoberta, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Está lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Qual que é o contexto aqui que Paulo fala? Ele estava fazendo um contraste, né, entre a lei e a graça, entre a antiga aliança e a nova aliança firmada no sangue de Jesus. Ele diz, né, que a antiga aliança foi firmada no Monte Sinai por Moisés, e quando ele viu a face de Deus, quando ele viu a glória de Deus passar, diz que Moisés, ele desceu do monte com a sua face resplandecendo, de forma que as pessoas não podiam olhar para ele, que ele tinha que usar um véu. Só que aquele brilho que teve na face de Moisés, ele foi sumindo, pouco a pouco, ele foi sumindo. Já na nova aliança, quando nós temos o Espírito Santo, quanto mais nós nos entregamos para Jesus Cristo, quanto mais nós temos do Espírito Santo, mais nós vamos nos santificando, e mais esse brilho aumenta. O de Moisés, ele foi um brilho grande no começo, mas foi diminuindo. O nosso, quando nós nos santificamos, ele vai só aumentando. Como Paulo vai dizer, né? Somos transformados de glória em glória, ou seja, é progressivo, é algo que vai aumentando, e em glória na sua própria imagem. Ou seja, voltando ao primeiro tópico, nós não somos santificados por causa de algo que nós fazemos ou por causa de quem nós somos, mas nós somos santificados porque nós estamos refletindo o propósito que nós estamos servindo a Deus. Nós somos santificados conforme nós temos mais intimidade com Deus. Moisés, ele teve seu rosto resplandecido quando ele viu a glória de Deus passar, mas nós que temos o Espírito Santo habitando em nós, quanto mais nós nos entregamos, mais e mais da glória de Deus é manifestada, e é isso que nós resplandecemos, igual ele fala, nós somos transformados em sua própria imagem. Aí nós resgatamos a imagem e semelhança que foi perdida no Éden. Olha só que interessante, Adão e Eva foram expulsos do Éden, da presença de Deus, porque eles perderam a imagem e semelhança com o pecado. Mas o que Deus deu a graça, Deus deu a oportunidade de eles confessarem seu pecado, mas eles escolheram culpar um ao outro. Adão disse, né, foi a mulher que tu me deste, a mulher disse, foi a serpente que me instruiu a fazer isso. Se eles tivessem confessado, ali eles estariam restaurando a imagem e semelhança perdida, ali eles estariam recebendo perdão, né? Mas escolheram ocultar o pecado, né? Então dessa forma a imagem e semelhança foi perdida. Assim como os utensílios do tabernáculo eram protegidos e usados somente para o Senhor, somos chamados a ter zelo por nossa santidade. Daniel na Babilônia decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei. Daniel capítulo 1, versículo 8, né? Ele sabia que a sua consagração a Deus era mais importante do que qualquer prazer temporário. Romanos capítulo 12, versículo 1,
versículo 1 e 2 diz assim, né? Paulo nos exorta, né, a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa viver separados do pecado e dedicados inteiramente ao Senhor. Não é uma tarefa fácil, especialmente em um mundo em que promove o oposto, mas é possível quando buscamos a força do Espírito Santo. É como vai dizer, né? Nós somos cercados por tentações, e ainda Satanás, né, conhecido como tentador, somos cercados por essas tentações, mas o reforço, o livramento, ele é divino. Por isso nós estamos nesse mundo que é sujo, que é impuro, que é cercado pelo pecado, mas nós temos o livramento de Deus, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, né? E isso é o que nos ajuda a manter, né, a santidade, né, a consagração a Deus, né? Quando Isaías viu a glória de Deus no templo, ele se deu conta de sua impureza e exclamou: ai de mim que estou perecendo, né? Isaías capítulo 6. Moisés, ao se aproximar da sarça ardente, ouviu Deus dizer, né, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa, né? Em Êxodo capítulo 3, né? João, na ilha de Patmos também, né, caiu com o rosto como morto diante da visão de Cristo glorificado. Então assim, a santidade é algo poderoso, a glória de Deus, a santidade é algo que nos constrange, e a santidade é, como diz, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Por quê? Quando nós vemos a Deus com o nosso pecado, é como Pedro, quando Jesus multiplicou os peixes, a pesca maravilhosa, ele disse: afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Diante da santidade de Deus, isso gera um temor diante da gente. Quando nós contemplamos a santidade de Deus, isso nos gera um contraste, né, que nós vemos, né, a santidade, a pureza de Deus e o quanto nós somos falhos. Mas olha só, a graça de Deus é tão maravilhosa que Ele não escolhe se separar da gente. Ele escolheu entregar seu Filho, escolheu enviar o seu Espírito para nos santificar, para termos intimidade com Ele novamente. Amém? Essas reações mostram que a santidade de Deus é algo tremendo. Ela nos confronta e nos convida ao arrependimento, à reverência e à transformação. Os utensílios do tabernáculo nos ensinam que santidade não é sobre mérito, mas sobre o propósito. Um candelabro ou uma tigela simples se tornavam santos porque eram separados para uso exclusivo de Deus. Assim também é conosco. Nossa santidade depende do quanto estamos dispostos a nos consagrar a Ele. O óleo da unção, chamado de santo, era exclusivo, não podia ser usado para outros fins, né? Êxodo capítulo 30, versículo 25 ao 33. Isso aponta para a necessidade de pureza em nossa necessidade de pureza em nossa dedicação. Quando pertencemos a Deus, não podemos misturar nossa vida com o que é comum ou impuro. Santidade não é uma opção para aqueles que desejam ver a Deus, é um chamado para viver separados do pecado, dedicados ao Senhor e transformados à sua imagem. Assim como os utensílios do tabernáculo eram consagrados exclusivamente a Deus, somos chamados a oferecer nossas vidas como sacrifício santo e agradável a Ele. A pergunta que fica é: estamos dispostos a viver para Deus, rejeitando a contaminação do mundo e buscando a santidade em que Ele requer? Que possamos responder esse chamado com zelo e dedicação, sabendo que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a aula de hoje.